No Espiritismo, eu frequento, eu iniciei por causa do meu pai. Quando éramos criança, meu pai, apesar de todos os afazeres dele, no domingo ele tirava o domingo da manhã para levar a gente na escolinha. Então, eu me lembro que eu ia na cadeirinha, no cano da bicicleta, e o meu irmão ia na garupa, meu irmão Marcelo, mais velho. E depois, com o passar do tempo, meu irmão Zé Carlinho ia na frente, na cadeirinha, e eu e meu irmão Marcelo íamos atrás na garupa. Então eu falo que eu sou espírita hoje por causa da escolinha de evangelização do Centro Espírita Amor ao Próximo, porque e também a grande contribuição que eu tive, que foi do meu pai, que sempre ele deixava tudo de fazer qualquer outra coisa no domingo para poder estar naquele momento levando a gente na escolinha. E depois, mais tarde, eu já fui para a mocidade e aí fui me integrando ao movimento da casa, passei por vários cargos, presidente da mocidade, secretária do Amor ao Próximo, departamento de assistência social, fiquei muito tempo e atualmente estou como presidente do Centro Espírita Amor ao Próximo. Tintino Pires foi meu avô, José de Oliveira Pires. Ele casou-se com Júlia Andrias Pires. E é um fato muito interessante, eles eram de Recreio e o Tintino Pires morava numa roça, ele era espírita. E minha avó, vovó Julinha, como a gente falava, a minha avó teve alguns problemas mediúnicos. E então meus bisavós levavam ela no centro, onde então o Tintino Pires frequentava. E dali acabou os dois se casando e ela foi viver na roça, né, deixou a cidade, foi uma vida de muita penúria e tendo sempre muito filho, teve 8 filhos, eles tiveram 8 filhos e aí vieram para a cidade e nessa época moraram no Centro Espírita Amor ao Próximo, eram os zeladores, naquela época tinham uma casa atrás, onde depois até o Soldemar, o Altair, a família do Altair também, o Altair Ribeiro também moraram lá. E então meu avô passou a ser oficial de justiça. E ele sempre estava ali no Centro Espírita Amor ao Próximo, e até que no Amor ao Próximo, ele era uma pessoa assim, de pouca instrução, mas de um coração muito grande. E teve uma época que houve uma influência no Amor ao Próximo, um pessoal que chegou querendo desvirtuar a doutrina de Kardec, colocando alguma coisa de Umbanda, Quimbanda, sei lá, Umbanda só. E aí, na época, né, o delegado fechou o centro. E nessa época, o senhor Átila Lacerda da Cruz Machado estava mudando para a cidade e ele era o cunhado do delegado. E então o meu avô, por trabalhar no fórum e conhecer as autoridades, aí chamou o senhor Átila para ajudar no centro, que ele não tinha muito recurso. E então o senhor Átila começou a participar, né? E
E com essa aí o Sr. Átila fez um estatuto da casa, ajeitou direitinho, e aí abriu novamente as portas do centro. E o meu avô, ele estava sempre numa reunião, nas reuniões, porque ele morava nos fundos ali, né, com os filhos, né, todos os filhos se tornaram espíritas, e ele recebeu a visita de Chico Xavier. E aí passaram, então, a ficar amigos, né? O vovô Tintino, o Sr. Demar, o Sr. Átila, o Adávio, o Washington, todos esse é o grupo de trabalhadores do Amor ao Próximo, e sempre que o Chico Xavier via a Leopoldina, ele ia lá e gostava de ficar com os amigos, né? Então, e o vovô Tintino, e por essa amizade toda, em 1979, eu fui dar um reforço de serviço, trabalhava na Previdência Social, e lá em Uberaba. E chegando lá, eu tive a oportunidade de ir fui lá para ver o Chico Xavier, né, na reunião lá do Grupo Espírita da Prece. E então tinha aquela fila de pessoas para, depois da reunião, cumprimentar o Chico. E eu entrei na fila também e cheguei e falei: olha, eu sou de Leopoldina, vim trazer um abraço do pessoal para você. E o Chico falou assim: como é que está a Elizabeth? Como é que está o pessoal, a família do Odemar e tudo? Mas você é de que família? Eu falei: eu sou neta do Tintino Pires. Oh, meu Deus, é o meu amigo! Aí chamou as pessoas que estavam na sala, em volta da mesa, e falou: olha aqui, fulano, é neto do amigão meu. O avô dela era uma luz que andava. Então isso ficou bem marcado para a gente, né? Essa ligação. E ele perguntou meu nome e eu falei, e aí no meio daquela multidão toda, né? E eu ainda fiquei lá fora, na casa, do lado de fora do Grupo Espírita da Prece, assim tinha outras pessoas também, e ele veio acompanhado até naquela época ele já estava muito fraquinho, então tinham 2 policiais, ficavam cada um de um lado assim, até ajudando, segurando o braço dele, ajudando ele a andar. Eu levei muito susto quando eu vi aqueles policiais lá, mas aí eu comprei um livro, que agora eu não recordo o nome, e no livro explica, porque tinha muitas pessoas, às vezes obsediadas, que vinham e avançavam em cima do Chico, e podia a pessoa cair, e o Chico também. Então, os policiais também eram espíritas e seguravam o Chico para poder proteger ele. E aí, na saída do Chico, do Grupo Espírita da Prece, ele assim, ficou assim, olhou assim para mim e falou: até logo, Vera. Aí eu falei: gente, que coisa, no meio de tanta gente ele foi recordar o meu nome, né? Foi lembrado o meu nome, achei isso muito interessante. E o Tintino Pires, então, ele trabalhando no Amor ao Próximo, ele foi um dos fundadores do albergue noturno Major Zeferino. E foi ele que colocou, né, a pedra fundamental, né, um simbolismo, né? Mas quando o albergue foi inaugurado, o Tintino Pires já tinha morrido. Então, eu não sei precisar assim, a época, mas acredito que foi em 1950 e poucos, 55, 56, que eu me lembro, eu era muito pequena, muito criança, né? Pequena ainda sou, muito criança, quando o Tintino Pires tinha falecido, tinha desencarnado. E logo depois que foi inaugurado o albergue. E na inauguração do albergue, houve assim
muitas pessoas importantes. Até lá no salão ainda tem uma placa em homenagem ao Antônio de Oliveira, que é Antônio de Oliveira Guimarães, Antônio de Oliveira Guimarães, que era, na época, o secretário de Saúde e Assistência Social de Minas Gerais. Era uma secretaria só. Ele foi homenageado, colocaram uma placa lá e houve vários discursos na inauguração do albergue, mas ninguém se lembrou de falar o nome do Tintino Pires. Então a dona Laíde, esposa do Soldemar, saiu dali chorando, porque, poxa, nem lembraram do Tintino Pires, ninguém lembrou. E ela achando que ela não podia, assim, chegar na frente e falar, né, assim, chamar a atenção de alguém, falar, mas lembra aí que o Tintino batalhou para ter isso aqui. E aí, quando o Soldemar e Bete começaram a querer fazer um outro centro, né, criar uma outra casa espírita, e falando em fraternidade, logo o Roque veio e também queria fraternidade. Então a dona Laíde, tá na hora de fazer homenagem para o Tintino Pires. Coloca o nome do Centro Espírita Tintino Pires. Eu, na época, eu fiquei assim, falei assim, eu acho que, pelo que a gente estuda na doutrina espírita, que não deveria ser o nome de uma pessoa, mas uma casa espírita deveria ser assim como o amor ao próximo, né? Paz e fraternidade, união, né? Mas diante da insistência da dona Laíde, eu não tive como chegar para ela e falar, não, dona Laíde, não vamos botar esse nome não. E aí ficou Tintino Pires. E tem uma curiosidade, logo na construção do pequeno, nos fundos, né? O Paulo já comentou, né? Fez o tintininho, e agora a gente chama de tintininho, na época era o tintino mesmo. E então, com muito sacrifício, a gente, né, colocamos a casa em pé. E aí eu tinha um tio, Manuel Mauro da Silva, que era eletricista. Eletricista, trabalhava na fábrica, na antiga fábrica de tecidos, né, Companhia e Fiação de Tecidos Leopoldinense. E eu pedi a ele que fizesse para nós, colocasse para nós a energia, né, a instalação da energia elétrica no Tintino Pires. E ele veio de boa vontade, e sempre ele trazia um filho, uma criança, para ajudar enquanto ele estava na escada, para a criança dar uma ferramenta para ele cuidar. E ele trouxe o filho dele, que é o mesmo nome do pai, Manuel Antônio do Vale Silva. E o Manuel Antônio, nessa época, estava com um machucado, estava com a unha do dedão inflamada. E ele começou a ajudar o pai. De repente ele sentiu um sono, uma coisa esquisita. E o pai, ele falou, pai, eu não estou aguentando, estou com tanto sono. E tinha pintado as paredes, tinha até uns jornais, uma coisa no chão ainda. E ele falou assim, então encosta aí, deita um pouco. E aí meu tio falou, mas que coisa, eu trouxe o menino para me ajudar e ele está assim, agora querendo dormir. E o menino dormiu um pouquinho, uns 15 minutos, nem meia hora, e acordou. E, não, pai, agora eu estou bom. Aí começou a pegar as coisas. De repente ele notou que a unha estava inflamada, toda inflamada, tinha
sido, abriu o ferimento, que eles iam, depois de sair daqui, iam no hospital para rasgar, né, aquela inflamação. E aquilo vazou. Então saiu aquilo tudo, e aquele mal-estar que ele estava assim, meio querendo ficar com febre, uma coisa assim, parou, né? E quando ele olhou, uai, mas meu dedo não está latejando mais, olha só. Então a gente ainda falou assim, deve ser alguma operação espiritual que foi feita aí, porque eles contam, né? Agora meu tio já está desencarnado, mas o filho, ele, de vez em quando, ele lembra disso e conta, eu fui operado lá no Tintino Pires. E aí não precisou de arrancar a unha e logo já estava bom para calçar um sapato fechado. Então isso foi uma das coisas assim interessantes que aconteceu no Tintino Pires. E fora isso, na frente, imagina, na frente da porta do Tintino Pires, foi feito um poço para tirar a água. E a dona Sebastiana que cuidava da limpeza do centro, com todo carinho, que ela morando aqui perto, né? Então ela arrumou um balde num bambu e puxava aquela água, e a água que ela fazia a limpeza, lavava o salãozinho do centro. E aquele salão ficava repleto de gente, ficou pequeno. O Roberto Heleno Sodré, ele ajudou muito, ele era da maçonaria, amigo do Soldemar, e aí a Beth, comentando com ele trabalhava na Carroceria Brasil, ele fez os bancos, que até os bancos existem até hoje aqui no Tintino Pires, né? Então a gente tinha aqueles banquinhos menores e que foi possível a gente equipar a nossa humilde casa. E o Tintino Pires, aqui ainda não tinha rua. Então, com o tempo, foi possível colocar a água da Copasa, mas o nosso relógio da água ficava no vizinho dos fundos, que era a outra rua. E aí, depois que o salão, que o Tintino maior aqui, que fez de fato o salão maior, e já tinha a rua, depois de um certo tempo que colocou a água para lá de cá. Então a gente passava, vinha para o Tintino Pires e passava na rua aqui atrás, é um morro, e era a rua de chão, de terra ainda. E o dia que chovia, nossa, de vez em quando a gente atravessava no meio da rua e a Beth dentro do carro gritava, meu Deus, como é que vai ser? E aí as pessoas tinham que pegar a Beth no colo, a gente passava pelo terreno ao lado aqui para chegar aqui, porque na frente não tinha nem jeito de passar. Um dia ia ter uma rua. E depois, com o tempo, foi melhorando, aí teve essa rua. E nesses dias que numa dessas vindas assim ali por trás, né, pela rua de trás, que eu trouxe aqui o doutor Elimar Carneiro. A Beth Montenaro tinha viajado e o doutor Elimar, ele estava na cidade, e aí eu trouxe o doutor Elimar aqui com uma fusquinha amarela que a gente tinha, vim trazendo aqui. E com a dificuldade que a poltrona da frente, né, meu pai de vez em quando tirava para carregar a lata de leite do sítio, imagina. E aí às vezes a gente botava e ficava meio assim, meu Deus, será que vai virar com ele isso aqui? E aí ele passou também ali por trás, né, pela rua de trás, e veio. Quando ele chegou aqui no Tintino Pires, que ele viu
o salãozinho cheio de criança. Ele encheu os olhos de lágrimas. E aí as crianças começaram a cantar, bom dia, bom dia, bom dia. Aí ele ficou assim, numa alegria, numa satisfação. E aí nós já estávamos com o salão aqui todo, já tinha batido a laje e estava com as escoras todas. Ele falou assim, mas como que vocês conseguiram fazer isso? Falei, isso a gente fez feijoada, bazar de pechincha, livro de ouro. Agora, o dinheiro que tinha, a gente botou aí. Agora, Deus lá sabe quando a gente vai continuar. Aí ele falou para mim assim, faz um organograma de uma forma, de um jeito, o que vai mensal, o que vai gastar e manda para mim. E aí eu assustei daquilo. E quem cuidava da nossa da escrita, né, o contador, era o Edésio. Edésio também, o Edésio e a Marília, a esposa dele, foram dos fundadores também da casa, daquela turma toda que começou a participar do centro. Eles, né, o Edésio e a Marília, eles tinham perdido um filho, o Alceu, tinham ido no Chico Xavier e conseguido, depois, acho que uma terceira vez, conseguiu uma carta do Alceu, que ela é famosa aqui, né? Inclusive, na carta ele faz uma menção a Beth Montenário, um agradecimento, que isso eu sempre lembro quando eu vou num velório, ele agradecendo as palavras que a Beth passou para ele no dia do velório, e que ele teve a oportunidade de ver, né? Que aquelas palavras da Beth o confortaram muito, né? Foram muito confortantes. Mas então, voltando ao doutor Erimar, ele falou, faz um organograma direitinho e tal. Então o Edésio, muito competente, fez direitinho, cada mês, o que vai precisar, o que vai gastar, né? E também com o Roberto Heleno. O Roberto Heleno ajudava a comprar o material, para comprar mais barato, comprar em mais quantidade, comprar em nome junto de uma loja, aquelas coisas, né? Aí, quando nós recebemos um envelope pelo correio com o cheque do doutor Erimar, o cheque era 5.000. Agora não me pergunta se era cruzeiro, cruzado, não era real, né? Não era reais, mas, nossa, eu abri, quando eu vi, mas foi uma alegria, então nós jogamos o cheque para cima, meu Deus do céu, isso aqui não é possível, joga e tudo, fizemos uma farra, abraçamos uns aos outros, porque a dona Laíde nessa época, o Sodemar tinha desencarnado, e a dona Naide já estava pensando como é que vai fazer para pagar as contas. Nós temos que colocar a nossa casa, vender a casa para pagar a obra do Tintino, como é que fica agora, né? E a gente assim, vamos tentar, vamos fazer as coisas, vamos demorar, mas a gente vai conseguir fazer alguma coisa, né? Então, essa ajuda do doutor Erimar foi assim fenomenal, porque aí passou a todo mês a gente receber, aí nós ficamos tranquilos, né? Recebemos aquelas... Mas tem uma passagem também no meio disso, que nós temos um companheiro do movimento espírita, que era aqui frequentador da casa, do grupo também que começou, que é o Ângelo Silva, irmão do Fernando, irmão... Não sei se é o mais velho, mas é um dos mais velhos. O Ângelo, vendo a dificuldade, gente, olha o desprendimento. Ele foi na caixa, ou sei lá, no banco, tirou a poupança dele e entregou na mão da Beth.
Beth, isso aqui é para ajudar na obra do Tintino Pires. Ângelo, faz isso. Ângelo, não. O que eu tenho dá para me viver. O que eu recebo dá para me viver. Essa poupança é para o Tintino. A Beth chorou muito de agradecimento, sabe? Ver o desprendimento do Ângelo, né? E ele continua até hoje dando um valor para o Tintino Pires. E aí, com o passar dos tempos, acabou a construção. Aí nós escrevemos uma carta bonita, a Beth escreveu uma carta bonita para o doutor Elimar, dizendo que, agradecendo a ele que a obra estava pronta. E nós também, pensando no segundo andar, já fizemos a escada de uma vez para o segundo andar. Aí ele mandou nós só fizemos a escada, tá? Aí ele escreveu, falei, que é isso? Vocês estão com o prédio pronto, mas e os móveis? Vê o quanto que é. Aí que nós compramos essas cadeiras verdes, hoje essa aqui é uma outra cadeira verde, e aí a gente ficou assim, ai meu Deus, vamos ver. Aí comprou acho que 250 cadeiras ou 300, comprou ventilador, falei, mas será que ele vai gostar, se ele não vai gostar? Aí falou, não gente, então vê, comprou microfone, o som, microfone, um ventilador, mesa, e aí ficamos assim, meu Deus, doutor, tem isso aqui, mas o que o senhor puder dar, o senhor dá. Não, ele mandou tudo, mandou o dinheiro para pagar tudo, foi pagando, viu quanto que é, tudo direitinho. E aí tem um detalhe, essa parte aqui do Tintino, com esses banheiros logo na entrada, eu achei interessante, foi uma das coisas que eu que bolei, porque eu fui lá na Casa do Caminho, lá na dona Isabel, e vi que tinha um banheiro na entrada. Então eu falei, é interessante, geralmente os banheiros são todos no fundo, né? Então a pessoa para ir no banheiro, é melhor o banheiro estar no início. E as janelinhas daqui, eu copiei da AME de Juiz de Fora, que tem umas janelinhas mais ou menos desse jeito. E trouxe para o pessoal, gente, vamos botar desse jeito, aí o povo gostou, então ficou esse nosso jeito. E aí, então, o doutor Elimar veio na inauguração e nós ficamos muito satisfeitos. Ele não sabia o que fazia com aquele homem. Aquela coisa, aquele nosso benemérito, né? E aí, ele, dali da janela, ele olhou para o lado e falou assim, de quem é esse terreno aí? Eu não sei. A casa agora ficou sem quintal, então vamos ver esse terreno aí, procura saber quanto que o cara, que é o dono aí quer no terreno para a gente ir. Falei, que é isso, doutor Elimar? Não, procura ver. E aí então, depois que ele saiu, eu não quis falar na apresentação, porque eu falei, gente, eu estou bobada, o doutor Elimar falou para a gente ver o preço que vai comprar, o senhor parece ter um apelido de Soteia. E aí a gente foi atrás dele, ele fez o preço e o doutor Elimar comprou o terreno do lado. Passou o tempo, aí já era na direção do Fernando e foi escrito uma carta para ele também, que conforme ele viu que tinha uma escada, então em cima fazer a escolinha. Aí ele mandou o dinheiro também para fazer a outra laje, e o piso, tudo direitinho, e as carteiras das salinhas, né? As mesas, tudo direitinho, né? E assim foi esse nosso grande companheiro, que sempre adorava vir a Leopoldina, vir aqui, e
E até me aconteceu uma coisa muito interessante com o doutor Elimar, que eu estava às vésperas de fazer um concurso para fiscal da Previdência. E eu tinha trabalhava o dia inteiro, tinha minhas atividades no centro, e eu não larguei nada para poder ficar só estudando. Eu estudava nas horas que davam. Então, era uma quinta-feira, na sexta-feira eu iria para Belo Horizonte para fazer a prova no sábado e no domingo. E o doutor Elimar me chega numa quinta-feira. Eu falei, meu Deus, era o dia que eu ia dar uma repassada na minha matéria e a Beth não estava nesse dia em Leopoldina. Aí eu tive que fazer as honras da casa, fui com ele lá, ele fez ele assistiu a palestra lá com a Helenice, e depois o grupo lá foi para a reunião mediúnica e eu saí com ele. E ele falou, vamos jantar. Aí fomos para Bela Nápoles, e lá nós fomos jantar, e ele contando uns casos, a gente riu muito, e naquela conversa com ele, eu relaxei. E fui, e graças a Deus passei na prova. Mas eu falei, aí só lembro que no dia da prova eu rezei, falei, meu Deus, que tudo que caísse eu estudei, que eu possa lembrar, porque não deu tempo de fazer uma recapitulação das matérias. Mas aí deu tudo certo, né? Sodemar foi um companheiro que ele me falou assim, você vai cuidar do departamento de assistência social do amor ao próximo. Eu falei, não, que é isso? Não tem. E de repente, o que ele, como diz, ele profetizou, aconteceu. Eu fiquei mais de 30 anos no departamento de assistência social do amor ao próximo. E o Sodemar, ele que foi um fundador, um grande lutador, o fundador da Sopa da Fraternidade, que depois, com o desencarne dele, ficou com o nome Odemar Montenari, Sopa da Fraternidade Odemar Montenari. E o Sodemar, ele junto com a maçonaria, ele fundou a Sopa. E desde o dia da fundação, que foi mais ou menos em 1970 e poucos, até hoje, nunca deixou de dar refeição para as pessoas, nem um dia. Lá funciona de domingo a domingo. E sempre comida, quem chegar lá sempre tem comida. E o Sodemar foi um trabalhador da campanha do quilo, né? Muito tempo, a campanha do quilo, no Centro Espírita Amor ao Próximo, e ele viu que só dar o alimento, mantimento para a pessoa fazer a comida, tinha hora que esbarrava em situações que as pessoas não tinham como fazer a comida. Não tinha um fogão direito, não tinha uma coisa. Então, e aqui, por ser à beira da estrada, né, da BR-116, vem muitas pessoas que iam para São Paulo, vindo de São Paulo para o Nordeste, muitos forasteiros, e aí precisavam de se alimentar, né? Ficava às vezes na beira de estrada, com a latinha, com pedaço de pedra, um paralelepípedo, para poder fazer um fogãozinho improvisado, né? Então, passou a dar essa refeição às pessoas. Mas o Sodemar não ficou só nisso, não. Ele atendia as pessoas e, na época, eu trabalhando na Previdência, ele sempre me procurava com algum caso para aposentar uma pessoa, para saber se tinha um jeito da pessoa aposentar, receber algum benefício, alguma coisa. E a gente sempre trocava essas figurinhas e tudo. E a Beth,
A Beth foi uma pessoa assim, né, ainda uma pessoa assim, de muita visão, ela era sempre procurada para ouvir os problemas das pessoas, para dar uma orientação, e ela sempre levava as pessoas para a casa espírita com muito carinho, com muito amor. A Beth, com muito amor, ela cuidava das pessoas. Era difícil uma pessoa não sair da casa dela, do convívio dela, sem ficar mais aliviado, né? E a Beth é uma mediunidade fantástica e às vezes era incompreendida, porque ela olhava para uma pessoa, não era sempre, mas ela olhava para uma pessoa e falava: você está com problema no coração, o que está acontecendo com você? E às vezes a pessoa ia para o médico e depois via que era aquilo. Então ela sofria também com isso, porque no centro espírita não pode estar falando as coisas, né? Então ela procurava dar o passe, né? Aplicar o passe nas pessoas, de forma direcionando aquilo, e depois se ela pudesse conversar com a pessoa, você fala, procura um cardiologista, tal, né? Muito assim, para não assustar as pessoas. Eu me lembro que a minha irmã estava grávida e a Beth colocou a mão na barriga dela e falou assim: essa criança é uma criança especial. E quando o meu sobrinho nasceu, ele nasceu com uma síndrome de Prunibelli. E ele passou por várias cirurgias. Com 13 anos de idade, ele já tinha feito 14 cirurgias. Uma dificuldade no aparelho urinário, assim, nasceu uma deformação. E ele teve que fazer o transplante. E foi feito o exame entre o pai e a mãe, todos os dois podiam doar o rim, mas o meu cunhado doou o rim e não deu certo. Houve uma rejeição. Eu fui para lá, eles moram no Mato Grosso do Sul, e fui para lá e ajudei a ele fazer hemodiálise, levar para hemodiálise e tudo. E depois a minha irmã doou o rim e o dela conseguiu. Hoje nessa época ele parou de estudar, é uma criança, tinha uns 13, 14 anos que ele fez o transplante. Ele, depois transplantado, ele fez o curso de Direito, fez o concurso, passou para o Correio e atualmente está casado, casou lá no Acre, está morando no Acre. Então a gente vê assim, e é um menino mesmo, uma pessoa muito especial, sabe, assim, um coração muito grande, muito generoso, e é um espírito que aceita tudo com muita alegria, né? A médica que fez o transplante ficou amiga da família, né? Foi até lá no casamento dele. E ela ficava vendo assim, para ele nada tem dificuldade, sabe? Então, assim, uma pessoa que conseguiu superar, mas quem primeiro falou foi a Beth. E tem outros casos na cidade, junto aos nossos companheiros, que a Beth acertava muito, falava uma coisa, às vezes a pessoa levava aquele susto, falando, não é possível, a Beth está sonhando. Eu mesmo falei com ela falava assim, eu vou desencarnar primeiro que a minha mãe. E a dona Laíde estava na cama, a dona Laíde estava no estado mesmo assim, lastimava assim, uma deficiência, coitada, muito grande, estava com câncer, né? Aquela dificuldade. E a Beth ajudava, era uma das pessoas, ela revezava com as ajudantes. E quem ajudou também nessa época foi a Marlene Sodré.
que ia para lá, ficava umas horas lá também para ajudar. E aí eu falei um dia com a Beth: ô Beth, você errou, porque do jeito que a sua mãe tá, você falando que você vai desencarnar primeiro que ela, Beth, não vai não. E não é que de repente a Beth teve um AVC, ficou um mês no CTI e desencarnou. Daí eu acho que uns 20 dias, ou 15 dias, ou 20 dias, ou um mês, por aí que a dona Laide desencarnou. E quando a dona Laide estava, depois que a Beth desencarnou, um dia a dona Laide olhou assim e falou: Elizabeth. Parece que a Beth, né, tudo indica que ela veio ver a mãe, preocupada com a mãe. Mas a Beth, ela foi muito tempo orientadora na mocidade lá do Tintino Pires, no Amor ao Próximo, e depois fundou a mocidade aqui, Júlio Fiorentini, o nosso padre Júlio, e é um sucesso a nossa mocidade, né? E com a mocidade, a gente fala que o Tintino Pires é uma casa que está sempre inventando moda. Então, nós aqui fomos os primeiros a inventar um negócio de almoço beneficente. O chá fraterno começou com o Tintino Pires. Depois é que eu indo lá no Mato Grosso cuidar do meu sobrinho, a Beth chamou a Helenice para se juntar com o Amor ao Próximo e tudo. Depois virou agora o chá da Aliança Municipal Espírita. É um momento onde todos os espíritas se encontram, no chá. Né? É um marco na cidade de Leopoldina, é o chá fraterno. E aí nós fizemos bazar de pechincha, feijoada, tudo, mas nunca fizemos uma rifa, nem um baile dançante, nem nada, só dentro mesmo daquilo que nem fizemos bingo, só dentro daquilo que a doutrina diz que, né, pode fazer. E tivemos a ajuda aqui do Hélio, o Hélio Nascimento, da Gilceia, esposa dele, que fez o hino, né? Ela recebeu aquele hino, que é um hino muito, muito bonito, o hino do Tintino Pires, né? E é muito assim, forte, né? É muito, muito legal.